aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez é pra trazer algumas curiosidades do mundo dos animes pra vocês. E o vídeo da vez é pra falar justamente sobre 5 animes que não são animes e também são animes, ou seja, é tudo anime. Vou te explicar mais um pouquinho sobre isso, é meio confuso, mas tem todo sentido. Mas antes de comentar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso pessoal, o que acontece é que a gente tem 3 termos que existem no mundo. O chamado pseudo-anime, o murica anime ou simplesmente anime. O que acontece é que anime é uma palavra que vem justamente da palavra anime, francesa. Eu acho que é até assim que se pronuncia, mas eu não sei muito bem como é. E no caso significa apenas e simplesmente a palavra animado. Então, o sentido já te diz que pode ser qualquer coisa. E aí, os otakus ocidentais começaram a falar que, no caso, os desenhos ocidentais não podem ser considerados animes normalmente. Ou seja, se você chama um desenho ocidental de anime, você está errado, você deve ser crucificado. Você poderia até mesmo chamar de pseudo-anime ou até mesmo de murica anime, que no caso seria um termo mais avançado e mais moderno para, no caso, animes ocidentais. Mas e aí? Como os japoneses lidam com tudo isso e com tanta invenção ocidental? No caso, para o ocidente, como eu já falei, anime é aquele desenho vindo de uma produção japonesa. E no caso, para os japoneses, é justamente qualquer desenho animado. Seja ele ocidental, estrangeiro, nacional, ele simplesmente é um anime. Então por que eu fiz essa enrolação toda, essa introdução tão grande? É para que todo mundo aprenda que anime pode ser muitas coisas. E vocês vão ficar abismados com os animes que eu vou trazer aqui. Que pode ser anime e pode não ser anime. O primeiro da lista é, no caso, Castlevania. Castlevania é uma série animada patrocinada pela Netflix, que no caso veio a existir e até mesmo chamou muita atenção, principalmente na Netflix Japão, porque é um anime em si, sem falar também que ela chamou a atenção do mundo inteiro por conta de sua obra original, de mesmo nome, chamado Castlevania. O jogo, no caso, tem um jogo japonês muito antigo que sim leva o mesmo nome e é de onde vem toda a história. E o estranho dessa série é que, por mais que pareça um anime, seja igual ao anime, te lembre de um anime, te lembre do jogo que é japonês, que é em anime, todos os formatos dos desenhos, ela ainda assim não é um anime, se for considerar o que os otakus falam aí. Não é produzido no Japão, não é anime. E no caso o que acontece é que ela foi feita por 2 estúdios. O primeiro estúdio foi a Federator Studios e o segundo estúdio que ajudou a Powerhouse Animation Studios. E para você ficar mais chocado ainda, e você que diz que produções ocidentais não podem ser animes, você se engana, porque quem está por trás desse anime, no caso, é nada mais nada menos do que um dos diretores de animação de Berserk, o filme, aquela trilogia de filme lá, aquele anime muito famoso que todo mundo gosta. Sim, o diretor de animação daquele anime estava também na equipe, sem falar também que várias pessoas e animadores conhecidos da Madhouse acabaram entrando no projeto, então você tem um misto de culturas. No fim, tu vai me dizer que isso não é um anime só porque tu ficou sabendo que quem fez foi um estúdio americano, mesmo contendo uma equipe japonesa? Tá de zoation, né? Vamos pro próximo anime. E o anime número 2 é Thundercats. Espera aí, Thundercats é anime? Sim, eu tô falando do antigão. Muita gente diz que não é anime por ele ser americano. Mas ele é americano mesmo? Vou te contar a história desse anime. No caso, o que acontece é que Thundercats ele foi idealizado por um americano. Ele foi produzido por um americano, por um quadrinho americano, porém, quem acabou criando, diferente do anime da Netflix Castlevania, foi um estúdio japonês. No caso, ele é um anime mesmo, ele foi todo criado, foi todo desenhado por japoneses. No caso, o estúdio que ficou a par de fazer todo esse trabalho, de criar a série toda e passar vários episódios, nada mais nada menos do que o falecido Pacific Animation Corporation, que no caso foi depois comprado pela Walt Disney. Porém, quando a gente vai falar de produções de Thundercats, hoje em dia a gente vê vários tipos de segmentos, tanto aí voltado para um estilo mais cartunesco, como saiu recentemente uma renovação da série que a galera odiou, como também a gente teve lá produções em formato anime e até mesmo mais estilizado para o anime moderno. Agora eu quero saber de você que fica falando que se foi produzido no Japão é anime, então você vai ter que dizer que Thundercats é anime, porque ele é um desenho totalmente japonês, feito por japoneses. Complicado, né, cara?
Terceiro anime da lista. Você já ouviu falar em Ruby? Você acha que ele é o quê? Ele é um desenho, é um cartoon ou ele é um anime? Na minha opinião, ele é um anime, porque ele tem traços de anime, ele tem características de anime, os personagens dele são como animes, tudo nele é como anime. E me diga uma coisa a você assiste em inglês ou em japonês? Eu assisto em japonês, por quê? Vou te responder já isso. O que acontece é que esse anime ele foi produzido por um chinês, no caso descendente de chinês. Porém, ele é americano, nacionalizado, e esse criador, que já faleceu infelizmente por decorrência de uma alergia, ele no caso quando bolou todo esse projeto, ele fez pensando em fazer um anime de fato. Porém, ele não morava no caso no Japão, e por isso mesmo ele não poderia ser chamado de anime. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo feito e sendo fora do Japão, a notoriedade do anime foi tão grande e o direcionamento foi tão forte para o Japão que ele foi o primeiro anime ocidental e até mesmo chamado de anime ocidental mesmo a ser localizado para o Japão, ou seja, ele já era produzido para passar no Japão, onde até mesmo passava nas TVs japonesas. Ou seja, meu amigo, ele é anime sim, e é até mesmo aceito pelos japoneses por isso. E ele tem até mesmo a sua localização como uma das coisas mais importantes da época da sua criação, pois ele foi o primeiro a ser localizado em língua japonesa, mesmo sendo americano. Detalhe que Ruby, se você quiser assistir, tu vai assistir aonde? Em algum site americano? Não, tu vai assistir em site de anime. Ninguém consegue ver ele como um desenho, como algo diferente do que a nomenclatura anime. Então você já deve ter se ligado que anime é qualquer coisa, né? E agora vamos pro quarto anime. No caso, o quarto anime literalmente é um anime mesmo. Mas será que ele é anime na sua premissa em si? Ou ele só foi produzido no Japão? O anime da vez, no caso, é o Cannon Busters, que você já deve conhecer, já falei aqui no canal, e até mesmo foi patrocinado pela Netflix. E no caso, esse anime, ele é a ideia de Lisa Thomas, acho que é assim que fala o nome dele, e ele é um americano. Porém, ele é apaixonado pela cultura japonesa e até mesmo tinha criado já esses personagens e até mesmo o quadrinho desses personagens. Então, ele é uma obra americana, ele não tem como ser um anime. Porém, ainda assim, ele foi animado por um estúdio japonês. Estúdio esse que já fez a obra com base a tentar agradar os americanos e os japoneses ao mesmo tempo. Onde de fato a gente vê que no caso ninguém nunca ia imaginar que isso é um desenho americano e não um japonês. Simplesmente você sabe porque você viu em japonês. Por sinal, eu gostaria muito que tivesse a segunda temporada. Tô esperando alguma coisa da Netflix aí sobre esse anime. E agora o último e quinto lugar, não menos importante, Avatar, a Lenda de Aang. Peraí, Avatar é desenho, cara. É da Cartoon Network, da Nickelodeon. Calma, meu amigo. Calma que eu vou chegar lá. No caso, Avatar, ele é praticamente um Naruto ocidental, mas também ele é mais oriental do que ocidental, ele não é tão ocidental assim. O que acontece é que a produção de dois diretores aí, de dois co-criadores, que no caso tiveram a ideia de fazer uma história, um desenho sobre um cara careca que tinha o poder de controlar o ar. Porém, foram modelando várias coisas e no final, por mais que a produtora seja americana e eles sejam americanos, o que acontece é que quem ficou a cargo de produzir essa ideia, de fazer esse desenho, de criar esse anime, no caso não foi nem japonês, meu amigo. Ele é um anime coreano. Para você que não sabe, foram 3 estúdios coreanos que ficaram a parte da produção dele. E todos eles passaram todas as características de um anime. Então, ainda assim, é um anime. Se você vê alguém falando que isso é um anime, não reclame do cara. Ele tá certo. Por isso que tem todo esse visual de anime. Sem falar que a cultura ali de toda a história é asiática. E todas as informações são tudo sobre o continente oriental. Então, praticamente é um anime, né? Convenhamos. Sem falar que também já passou no Japão. Então, os japoneses não estão nem ligando para essas coisas de que é e o que não é anime. No fim, pessoal, eu queria mostrar a vocês um outro lado da palavra anime. Que muita gente fica com preconceito e até mesmo reclamando pra caramba. Porque às vezes eu chamo algum desenho americano com características de anime, inspirados de animes, feito como um anime de anime. E não precisa reclamar, cara, tudo é anime. Se você for pro Japão e você disser que uma coisa é cartoon, ele vai dizer, não, isso é anime. Espero que você tenha entendido e espero que você tenha gostado e muito desse vídeo, com essas informações que provavelmente vocês nem sabiam. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!